Vinícius Júnior foi um dos melhores jogadores desta temporada e não seria de surpreender se o cara ganhasse o prêmio de melhor do mundo. Afinal, o Vini carregou o maior time do planeta nas costas, superando até o Benzema, que é o atual Bola de Ouro. Apesar disso, tem uma galera, principalmente na Espanha, que simplesmente odeia o Vini. Por quê? Bom, já deixa o seu like, porque hoje vou te explicar por que o Vini Júnior é o jogador mais odiado do futebol. Estilo provocativo. Dentro da Espanha, a história ganhou repercussão quando um comentarista afirmou que Vini tinha um estilo de jogo provocativo, que suas comemorações eram desrespeitosas e que ele tinha que parar de fazer macaquice. Pra falar a verdade, desde que o Malva chegou no Real Madrid, parte da torcida pegou no pé do craque, porque ele tinha algumas debilidades, como um chute muito fraco. Mas isso passou à medida que ele foi treinando. O problema mesmo é que depois desse comentário do jornalista, as torcidas adversárias começaram a pegar no pé do brasileiro. Só que isso nunca deve ser motivo para ataques ou xingamentos. Mano, fala sério, Ronaldinho sempre fez dancinhas quando fazia gols, jogando pelo Barcelona, e isso nunca foi um problema. Aliás, Anthony Griezmann faz suas dancinhas sempre que marca um gol, e isso não é um problema. Por que com Vini tem que ser? E sobre o estilo de jogo provocativo, se ir pra cima do adversário e driblar ou provocar o adversário for errado, eu paro de assistir futebol. Até porque o drible e a provocação são marcas do futebol brasileiro. Claro, desde que mantenha o respeito, como o Vini sempre faz. Foi daí, inclusive, que surgiu a hashtag #BailaVini, ou seja, essa desculpa que os espanhóis usam para falar mal do Vini não são nada mais do que desculpas sem fundamento mesmo. Então qual o real motivo dessa treta toda? Alvo fácil. No fim das contas, Vini sofre tantos ataques por um simples motivo: ele é o melhor jogador de um dos melhores times do mundo. Sempre foi assim com grandes jogadores, ou pelo menos com a maioria deles. O errado é que os espanhóis estão levando as provocações longe demais, falando da cor de pele do Vini. E fica tranquilo, eu não tô defendendo quem faz esse tipo de ataque com um jogador negro, e muito menos estou defendendo os torcedores espanhóis. O Real Madrid, querendo ou não, amassa geral na Espanha. Por mais que empate ou perca uma partida ou outra, se jogar sério todos os jogos do campeonato, provavelmente eles vão ganhar quase todas as partidas. Mas como o time espanhol foca muito na Champions League, nem sempre consegue conquistar a La Liga. E aí um torcedor vai no estádio e vê o Real Madrid goleando o seu time do coração, com o Vini jogando muita bola. O que a galera no estádio imediatamente faz? Começa a provocar o principal jogador do time adversário. Isso acontece até aqui no Brasil. É só ver o tanto que as torcidas adversárias pegam no pé de jogadores como Gabigol, Hulk e Suárez. E se você frequenta estádios, sabe que funciona exatamente assim. Como eu disse, o problema mesmo é que a galera lá leva essas provocações pro lado errado. Além disso, outros jogadores aproveitam que Vini é um alvo da torcida para piorar as coisas. E aí entra outro motivo que contribui para o cara ser odiado na Europa: alvo dos adversários. Como se os ataques da torcida já não fossem problema o suficiente, tem jogadores que se aproveitam disso para fazer uma média com a torcida. Como assim? O Vini já entra em campo sendo vaiado pela grande maioria das torcidas adversárias quando o Real Madrid joga fora de casa. E quando o jogo começa, as coisas só pioram, porque a cada drible, assistência ou gol, a torcida pega ainda mais no pé do cara. Os jogadores adversários, à medida que vão perdendo a partida, obviamente vão ficando irritados e deixando a competitividade subir a cabeça. E aí imagina só, finalzinho de jogo, o Real Madrid vencendo, a torcida pé da vida com o Vini, e de repente um jogador faz uma falta feia no brasileiro. O que a torcida faz? Obviamente os caras vão comemorar como se fosse um gol. E tem muito jogador que faz isso de propósito, para fazer uma média com a
torcida, inclusive jogadores brasileiros. Um caso bem famoso foi o do Gabriel Paulista, que joga no Valência. A torcida passou o jogo quase inteiro chamando o Vini de e no fim, Gabriel Paulista foi a público elogiar a torcida. Dá pra acreditar? Se liga no post do cara. Depois ele se explicou dizendo que não apoia os ataques contra Vini, mas a verdade é que isso pegou bem mal. E aí você deve estar pensando, se isso aconteceu no meio de uma partida, por que o árbitro não fez nada? Então, vamos para outro fator que contribui para o Vini ser odiado na Europa: a arbitragem fraca. Eu falo que a arbitragem é fraca para não dizer coisa pior, porque essa temporada na Espanha foi simplesmente desastrosa. O ápice disso aconteceu exatamente nessa partida contra o Valência, em que Gabriel Paulista fez o post polêmico sobre a torcida do Valência. O estádio passou o jogo quase inteiro com ofensas raciais contra Vini, e o árbitro não fez nada para amenizar a situação. Aliás, a única coisa que ele fez foi pedir para o locutor do estádio avisar que a partida seria interrompida se as ofensas continuassem. Só que é como diz o ditado, cão que ladra não morde. O cara ameaçou, as ofensas continuaram e ele não fez nada. No meio do jogo, o próprio Vini ficou revoltado e reclamou de alguns torcedores que ele percebeu fazendo ofensas raciais. Ficou aquele clima no estádio, mas nenhum dos dois capitães ou treinadores tiraram as equipes de campo, o que foi um erro. Nenhum dos times deveriam aceitar continuar no jogo naquelas condições. Para piorar tudo, no fim do jogo os jogadores estavam fazendo exatamente o que eu disse no tópico anterior, fazendo faltas no Vini para animar a torcida. E esse lance aqui aconteceu. Se você reparar bem, vai ver que o Vini levou um mata-leão de um jogador do Valência e depois ele revida, dando um tapa na cara do adversário. E aí, o VAR chamou o lance para revisão, já que era um possível caso de cartão vermelho. A partida já deveria ter sido interrompida, mas deixando isso de lado, o justo para essa situação é que os dois fossem expulsos, certo? Mas não foi o que aconteceu. O lance que foi para revisão foi apenas o tapa do Vinícius Júnior. O VAR simplesmente desconsiderou todo o lance anterior. O árbitro foi na onda e deu cartão vermelho para o brasileiro, o que era exatamente o que a torcida queria. Tudo que os racistas que estavam no estádio mais queriam era essa expulsão. E adivinha o que aconteceu enquanto Vini saía do gramado? Mais ofensas raciais. E o motivo disso? No mínimo uma arbitragem fraca, que cede à pressão da torcida. E eu nem quero pensar no que seria pior do que isso. Depois desse dia horrível para a história do futebol, o árbitro foi demitido e essa história acabou ganhando repercussão no mundo inteiro. Ainda esperamos que essa questão seja resolvida, porque muitas torcidas não foram punidas e o presidente da Federação Espanhola, os representantes da UEFA e da FIFA não parecem muito dispostos a fazer alguma coisa. Na final da Champions League, aconteceu mais um caso no mínimo estranho. A Anitta, que faz o show de abertura, ia entrar com uma camisa com o nome do Vini, mas a homenagem foi barrada. O motivo? Ninguém sabe. Enfim, tudo isso que aconteceu com o Vini é muito bizarro e grotesco, mas pode ter certeza que a torcida brasileira inteira está com você. Deixando esse assunto triste de lado, vamos falar do que realmente deveria importar no futebol: a bola rolando. Vini é o próximo grande jogador brasileiro na Europa, e claro que o garoto cresceu assistindo Messi e Cristiano Ronaldo, mas qual dos dois ele prefere? Clica no vídeo que está aparecendo aí na sua tela e veja a opinião do Vini e de outros jogadores sobre quem é melhor, Messi ou CR7. A gente se encontra lá.